Fala galera, tudo jóia? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nesse último final de semana, eu fiz um treinamento dividido em três partes. Primeiro sobre mentalidade, segundo sobre engajamento e o terceiro sobre a jornada das pessoas na tua empresa. Eu me deparei com uma pergunta ontem muito complexa, muito interessante, que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. E o que eu fiz? Eu podia ter respondido somente com texto, mas eu preferi gravar esse vídeo para vocês entenderem qual é a melhor forma de fazer o que esse cara está me perguntando. Quem me perguntou foi o Antônio Lima. Presta atenção na pergunta. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Em que momento eu decido contratar um funcionário com experiência em uma determinada função ou pegar um que não tem experiência e moldar ele para executar essa função? Entendeu aí como é top? Quais os prós e os contras? Pegando um funcionário sem experiência, ele pode ter uma motivação maior para crescer na minha empresa? Show? Então vamos responder essa pergunta do. Desculpa, galerinha. Vamos responder essa pergunta do Antônio, se eu não me engano, Antônio Lima. Antônio, deixa eu te explicar uma coisa. Muito forte a pergunta, é dúvida de praticamente quase todos os empresários que eu conheço, mas aí vai depender muito do raciocínio. O que é que eu costumo dizer para as empresas que eu presto consultoria, para as empresas que eu trabalhei e para a empresa que eu consigo administrar? Ajudo, dou dicas e sou sócio em alguma delas, certo? Deixa eu te explicar como é que você faz. A minha concepção é a seguinte: cada contratação ela é uma contratação específica para o momento, para o tamanho da empresa, para o planejamento que você moldou, que você estudou e que você está programado a fazer. Mas mais forte ainda, cada contratação ela tem que ser personalizada para o atual momento da empresa, certo? Então vamos lá. Que eu vou botar contratação, certo? Eu preciso te explicar isso aqui para que você entenda o fundamento por trás da contratação. E eu vou te dar sub-itens. Tem que estar ligado. Time, aqui não é time, tá? Eu vou botar até aqui do lado o tempo. E eu vou explicar para vocês já o que significa. Tem que estar ligado com o tamanho da empresa e o planejamento. Certo? Tem que estar ligado com a tua visão e a tua cultura. A visão para os próximos anos, né? Vou até botar aqui visão mais cultura, porque são coisas muito próximas. Então vamos lá. O que, que tem que estar correlacionado com o time da tua empresa? Você tem uma empresa, você traça um planejamento, graças a Deus você está conseguindo cumprir e está sendo acelerado a cada momento. Bruno, eu preciso de gente. Então, naquele determinado momento, infelizmente, você vai ter que correr o risco de contratar alguém com experiência. Bruno, risco? Alguém com experiência? Vou te explicar o porquê. Quando você contrata uma pessoa com experiência, essa pessoa ela já tem vícios de outras empresas, vícios da área que ela atua, ela tem uma série de pensamentos sobre as empresas das quais ela já passou. Então, tipo assim, ela já passou por 4 empresas, certo? Botar até aqui, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4. Nessa daqui, ela até teve resultado, gostou do ambiente, mas por algum motivo ela saiu, rompeu. Nessa daqui, ela não gostou, passou pouco tempo e saiu. Então, tudo que ela vai pegando de bagagem das outras empresas vai fazendo com que ela desmotive naturalmente da própria pessoa. Ah, eu não me encontrei, eu pensei que ser professor era bom, mas quando eu comecei a dar aula eu não me encontrei, não gostei da escola tal, fui para outra, não gostei. Então ela já vem carregando uma bagagem, vamos dizer, uma bagagem ruim. Bruno, nem sempre é assim. Acredite. As pessoas as quais já trabalharam em pelo menos 3 empresas, de uma ela não gostou. Então ela já vem com uma velocidade mais baixa. Salve as exceções. Aí é onde entra a questão do tempo. Se você tem mais tempo, se você não está com tanta pressa, se a sua empresa não está crescendo tão rápido, você tem mais tempo para analisar melhor quais as pessoas estão disponíveis para aquela vaga
E aí conseguir encaixar uma perfeitamente no que você quer. Aí já entra no planejamento. O que é que você planejou para 2023? Bruno, eu planejei crescer, dobrar minha empresa, triplicar minha empresa. Então você vai ter que fazer contratações de uma forma mais rápida. Se a contratação é de uma forma mais rápida, você tem pouco tempo. Então, eu lhe indico contratar pessoas com experiência. O que aconteceu já comigo? Como vocês sabem, eu venho de um trabalho de linha de produção. Eu trabalhava com assistência técnica, com técnicos. E o maior problema que eu tive foi o crescimento da empresa. O tempo estava muito acelerado. No nosso planejamento, a gente queria alcançar um patamar X. E infelizmente eu tive que optar por algumas contratações que eu sabia que elas não iam me dar uma escalabilidade no negócio, mas que elas iam tampar o buraco naquele determinado momento. Que elas iam conseguir suprir minha necessidade naquele atual momento. Enquanto eu vou suprir minha necessidade nesse atual momento, eu vou treinando a galera que está chegando. Eu vou treinando a galera que está chegando. Eu vou treinando a galera que está chegando. Bruno, por que você acha que é melhor a gente dar preferência, se a gente tiver tempo, se tiver dentro do nosso planejamento e se encaixar com o tamanho da nossa empresa, a galera que é novata? Aí é que você se engana, não falei isso ainda. O que acontece? Na grande maioria das vezes, nós contratamos por currículo, por formação ou por indicação. Indicação é bom, é top. Mas o mais imprescindível no ato da contratação é você contratar alguém. Deixa eu pegar meu apagadorzinho. É você contratar alguém por resultado. Contratar Quando você contrata alguém por resultado, você contrata alguém que é comprometido, que tem uma constância de resultados positivos, que se adaptou às empresas das quais ele já passou e ele conseguiu alavancar, ele conseguiu resolver a maior quantidade de problemas possível e ele não se desestimulou por pouca coisa. Bruno, beleza, eu entendi. Então, se o cara tiver muito resultado, eu posso contratar ele com ou sem experiência, com muita ou com pouca experiência, com bastante tempo no mercado ou com pouco tempo no mercado. Perfeito. O jogo é esse. O problema está, esse cara que ele tem resultado, muito provavelmente ele já ou pertence a uma outra empresa, ou ele tem a empresa dele. Se ele tiver a empresa dele, você pode terceirizar prestação de serviço, se estiver dentro do que você precisa e dentro do teu planejamento. Não tem problema. Agora, se esse cara está em outra empresa, vai entrar uma parada muito interessante no que diz respeito à contratação. Você vai ter que cobrir a oferta dele. Você está disposto a cobrir a oferta dele? Você precisa ter isso em mente, certo? Eu expliquei todo esse conjunto e agora eu quero botar algumas observações e algumas colocações. Presta atenção, galera, nessa parte porque é a mais interessante. Currículo é diferente de resultado. Vou botar mais uma observação aqui para vocês, certo? Vocês têm que ter um foco muito importante. Eu já dei essa aula aqui. Em perfil comportamental. Eu vou botar já eu explico. Eu vou só reforçar para que vocês anotem aí. Pronto, vou explicar para vocês agora esses 3 pontos. Primeiro, currículo é diferente de resultado, certo? Existe um fundamento muito grande que eu bato muito na tecla. O cara pode ser extremamente esforçado com um pouco de conhecimento que ele tem. E existe o oposto. Ele pode ser extremamente acomodado e possuir um nível de conhecimento gigante. Isso não faz bem para você, para sua empresa, nem para esse cara.
porque ele nunca vai se achar à altura de estar naquela empresa, porque ele acha que ele é muito bom para estar naquela função. Então, isso, se você contratar de forma errada, você vai ter um grande problema na sua empresa. Por quê? Uma pessoa infeliz, ela consegue comprometer todo um time. Então, se você tem uma assistência técnica, um laboratório com 15 técnicos, eu tive muito cuidado todas as vezes, que eu sentia que a energia de um colaborador baixava. Por quê? Porque eu já tinha um acompanhamento. Eu já sabia qual era o perfil daquele cara. Eu já sabia de onde ele tinha vindo. Quando eu contratei aquela galera que já tinha experiência, eu já sabia dos problemas que ele já passou, das empresas que ele já passou. Então, eu já tinha uma noção de como ele lidar com aquele cara. Mas, ainda assim, existem algumas situações que ele conseguia influenciar outras pessoas. E eu sempre fui muito honesto. Se o cara comprometer meu time, eu converso. Na segunda vez ele tá fora. Eu não boto todo o time a perder por conta de uma pessoa. Isso é a pior coisa que você faz na vida. É por isso que existe aquela frase: contrata-se lento e desliga rápido. Você demora a contratar, lógico, tem que ter a questão do time da tua empresa, como é que tá rodando, mas você demora a contratar, vai conversando, vai namorando. Contratação é um namoro. Vai namorando, realmente, eu acho que esse cara tá pronto para essa vaga, porque eu entendi, vamos para a próxima, que eu entendi que o perfil comportamental dele, que o perfil de pessoa dele está diretamente ligado à vaga que eu tenho aqui para ele ocupar. Eu entendi as empresas pelas quais ele passou, eu entendi as dificuldades que ele já teve, e eu acredito que ele está preparado para essa empresa. Show. Contrato. E ainda assim, contrato. E após a contratação, eu tenho um formato de contratação que eu acho muito eficiente e que não me deu dor de cabeça. Se você estiver querendo saber, me chama no direct, eu comento aqui embaixo, pode ser que eu faça um vídeo para você. Então, entendeu que currículo não tem a ver com resultado? Por quê? Porque tem gente com currículo menor que entrega mais resultado, tem gente com currículo devastador, mas que não entrega resultado de nada. Por quê? Porque ele está no local errado. E aí se enquadra nesse segundo ponto. O perfil da pessoa para o qual você está contratando, para qual a função que você quer que ele exerça, tem que encaixar. Se não encaixar e o cara for um excelente profissional, um cara esforçado, você vai tentando mudar ele de setor. Até o momento que ou ele se encaixa ou ele não se encaixa, infelizmente você tem que desligar. E entendam o seguinte, não existe contratação padrão. Vou repetir, não existe contratação padrão. Ah, eu contratei uma pessoa, ela era muito ativa, foi para o laboratório, deu certo. Vou contratar a segunda, ativa? Não. O estado, o local, o dia, o posicionamento e o atual momento da empresa, naquela contratação anterior, fez sentido. Nessa contratação posterior, pode acontecer de não fazer sentido. Então, fiquem sempre ligados no tempo, no conjunto da empresa, para a pessoa que está chegando, se faz sentido, se não faz, certo? E um extremo cuidado que eu indico para vocês. Galera, não façam contratações rápidas. Contratações rápidas tendem a ter uma dor de cabeça gigantesca. Fechado? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Ah, vou até abrir uma outra aba. Quando você pega um cara do zero ou pega um cara que tem muito resultado, esse cara, ele vai ter, eu falei sobre mentalidade, ele vai ter uma mentalidade de campeão. Então ele vai conseguir se adaptar com as realidades, ele vai conseguir crescer dentro da sua empresa, mesmo com muita experiência, mesmo tendo passado por várias outras empresas. Esse tipo de pessoa que você fez do zero, implantou a cultura do zero, a cultura da empresa é muito forte, está enraizada. Essa galera que chegou do zero e esse cara que possui muito resultado, vou até aqui botar aqui, esses dois caras poderão no futuro tornar-se grandes líderes. Aquele cara que ele possui os vícios de outra empresa, as manias da área de atuação e entregam baixo resultado, jamais se tornarão bons líderes. Fechado? Então, só confirmar, se não me falha a memória, Antônio, deixa eu ver aqui.
Antônio Lima, respondida a sua pergunta, meu campeão. E eu espero que você tenha entendido toda essa complexidade da contratação, beleza? A empresa tem que casar com o colaborador e o colaborador tem que casar com a sua empresa. Fechado? Galera, se você quer perguntar, se você tem alguma dúvida, se eu falei algo que foi muito técnico, um pouco técnico, você quiser aprofundar mais no assunto, faça que nem o Antônio fez. Ou vocês façam a pergunta aqui embaixo no vídeo, ou direciona lá para o meu Instagram, @, botar aqui de novo, @P Bruno Freitas underline. Que aí todos os dias eu tô respondendo a galera. Se eu não puder responder naquele dia, eu faço um vídeo posterior, eu entro em contato no direct. Meu direct, você vai sempre me achar lá, beleza? Às vezes eu tô em consultoria, eu tô em trânsito, mas eu sempre respondo a todo mundo. Fechado, forte abraço e vamos para a próxima.